A paz do Senhor, igreja. Eu ouvi uma vez que quanto mais a azeitona moída, amassada, mais o azeite sai. E hoje eu estou aqui nessa condição, amassado por essa mensagem que o Senhor nos entregou nessa noite, sobre o óleo de alegria. Chegamos ao último dia, chegamos ao último culto do Retiro de 2026. Mas é só eu ou tem mais alguém que tem muito glória para dar ainda nessa noite? Ainda tem muito aleluia para dar ao nome do Senhor. Tem muita gratidão para dizer Ele é santo, 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 Senhor dos exércitos, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. Se nós entendemos, a glória é tua. Se nós não entendemos, a glória é tua. Se nós estamos de pé, a glória é tua. Se nós chegamos até aqui, a glória é tua. Sempre, 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 a glória seja tua. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Abra comigo. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Apocalipse verso 2, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declararam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o teu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Somente até aí. O Senhor Jesus começa falando, como ele começou em todas as cartas, e é interessante isso, porque aqui é uma carta do apóstolo João às 7 igrejas, só que quem fala não em segunda pessoa e não por meio de João, mas em primeira pessoa e diretamente, é o próprio Senhor Jesus. Ele não pede para João, ele não traz uma revelação para João. Ele não fala: João, eu vou te inspirar a escrever isso para a minha igreja. Ele não fala: João, eu vou te inspirar a enviar as 7 cartas. Não, ele fala: João, escreva o que eu vou dizer à minha igreja. E ele começa a carta aos Efésios se identificando como começa em todas. E aqui ele fala: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos. Eu sou aquele que anda no meio do candelabro. E ele já começa se identificando para falar: igreja minha, o que eu vou exortá-lo, o que eu vou edificá-lo, o que eu vou elogiá-lo, e o que eu vou dizer o que você tem que fazer, não parte de acusação do maligno, não parte de alguém que me falou, não parte de alguém que está espreitando você e veio à minha presença para falar como você está. Não, eu ando no meio dos 7 candelabros. Igreja, não foi algo que alguém falou para mim, fui eu que vi. Porque quando eu trato com a minha igreja, eu não uso terceiros, mas eu vou diretamente e falo: eu ando no meio. Eu ando no meio. Talvez você não estivesse aqui hoje,
Talvez você nem quisesse estar aqui hoje. Talvez eu não pudesse estar aqui hoje. Mas meu irmão, minha irmã, Ele é aquele que anda no meio dos candelabros. Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Porque quando o Senhor quer tratar com a sua igreja, Ele fala como a uma esposa. Não precisa de terceiros. Estas coisas diz aquele. Igreja, estas coisas diz daquele que anda ao seu redor. Essas coisas diz aquele que está tão próximo que consegue ver um mínimo detalhe. Essas coisas diz aquele que não ouviu de Satanás uma acusação contra você, mas que viu em você algo que precisa melhorar. Não foi Satanás que acusou algo à igreja, mas o Senhor de estar perto. Conseguiu ver? Ele começa falando isso. Ele declara, o padrão sou eu. É eu que mexo. É eu que vou. É eu que edifico. Quando se trata da minha igreja, é eu que entro. Quando se trata da minha amada, é eu que vou lá. Quando se trata da minha noiva, é eu que mexo, é eu que edifico, é eu que oriento, é eu que exorto, é eu que salvo, é eu que edifico. É Ele. E Ele traz um temor profundo para a igreja. Ele não é o Deus que está lá nos céus e nós aqui na terra. Ele é o Deus que anda entre os candelabros. Os candelabros, como nós já ouvimos durante esse retiro, nossos irmãos pregaram, pela graça de Deus, o candelabro aqui representa o mesmo candelabro lá do tabernáculo, que foi erguido por Moisés à mão de Deus. O mesmo candelabro que estava lá, que era 1, agora aqui era 7. O mesmo candelabro que em Êxodo 25 é construído, aqui agora é multiplicado. Porque lá representava Israel e Cristo, aqui representa a totalidade da igreja. Lá representava um povo escolhido para abençoar as nações, aqui fala de um povo resgatado para pregar o Evangelho. E o candelabro, lá em Êxodo 25, ele era feito, como nosso irmão Carlos falou, de uma peça única, ouro batido. Mas era uma peça única. Do mesmo ouro fazia tudo. Se o ouro fez a base, também vai fazer a lâmpada. Se o ouro fez a haste, também vai fazer essa vela aqui. Se o ouro fez a segunda, vai fazer a terceira também. Porque o candelabro é uma peça só. Por quê? Porque o candelabro representava a presença de Deus. O candelabro representava e ele seguia, ele tinha em si o azeite da unção. E o que o Senhor está dizendo para a gente? Não tem como aquele que carrega a unção ter marca. Não tem como aquele que carrega a unção ter ponto de solda. Não tem como uma igreja que carrega a unção ter rachadura, porque se cair, quebra. Mas a igreja é uma peça só. Se cair, não quebra. Se ficar de pé, fica de pé. É uma peça só. Aquele que carrega a unção e aqueles que carregam a unção, porque aqui em Apocalipse vai falar que é a igreja que carrega a unção não tem rachadura, porque o candelabro é uma peça só. O candelabro, ele era a primeira representação da presença de Deus. Quando você entrava no tabernáculo. Você entrava no tabernáculo, você via sacrifício, você via um lugar para se lavar. Entrava no Santo dos Santos, você via a mesa da proposição, você via o altar de incenso, mas você olhava para a esquerda, você via a presença de Deus manifesta. Você via o símbolo da presença de Deus. No tabernáculo havia 2 lugares em que a presença de Deus era representada diretamente, que era a Arca da Aliança e o candelabro. A Arca da Aliança eles só viam uma vez por ano, e o sumo sacerdote somente. Agora, o candelabro era todo dia, tinha que manter aceso todo dia. O candelabro ele era o primeiro contato com a presença.
O candelabro era a primeira coisa, face a face, ao entrar no templo, que era visto todos os dias. E o que isso quer dizer para mim e para você? Meu irmão, minha irmã, antes de nós podermos ter a habilitação, antes de nós termos direito de acessar o Santo dos Santos, passa pelo candelabro. Antes de querer acessar a glória manifesta, mantenha o candelabro constante aqui no santo lugar. Antes de ver a glória de Deus manifestada na Arca da Aliança, mantenha acesa a chama aqui, ó. Aqui, antes de entrar, antes de vir avivamento, antes de vir derramar, antes de vir uma presença gloriosa do Senhor hoje, mantenha o seu candelabro aceso. Mantenha a sua lâmpada acesa. Ele é o primeiro contato, sabe por quê? Porque aquele que desperdiça o candelabro não sabe o caminho até o Santo dos Santos. Por quê, João? Porque o candelabro iluminava o santo lugar. Se o candelabro apaga, o caminho até o Santo dos Santos apaga também. Não tem como acessarmos a presença de Deus se estivermos andando em trevas. Deus está dizendo para mim e para você, antes de querer acessar a glória de Deus, antes de querermos entrar no Santo dos Santos, temos que aprender a manter o candelabro aceso todos os dias. Antes de acessar a presença gloriosa de Deus, temos que aprender a manter a chama acesa. Sem candelabro aceso não existe caminho até o Santo dos Santos, fica tudo escuro. Aquele que não mantém o seu candelabro aceso, ele não sabe o caminho até a glória de Deus. Ele se perdeu, não sabe como chegar lá. Não acessa mais, não vê mais a presença. Por quê? Porque o caminho está escuro. O caminho não sabe como chegar. Quantas vezes nós ficamos nessa situação? Quantas vezes nós chegamos até essa situação? Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor te trouxe no Retiro 2026 para te dizer, eu estou colocando o teu candelabro no lugar, eu estou acendendo as velas, eu estou ligando fogo, eu estou reestruturando o pavio, porque a minha glória está se aproximando. A glória dele está se aproximando. E ele trouxe eu e você aqui para colocar o candelabro no lugar. Porque quando ele vier, precisa ter caminho. E o candelabro, ele era ornado. Aqui eu acho que vai aparecer esses detalhes aqui nas hastes dele. Eram flores de amendoeira. Flores de uma planta. O Senhor falou, você vai colocar flores de amendoeira nas hastes do candelabro. A amendoeira, no hebraico, no original, é shaked. É uma brincadeira para a palavra shoked, que significa vigiar, que significa atenção, que significa prontidão. Então o Senhor pega essa planta, que é a primeira a florescer em Israel, mesmo no inverno, antes de todas as plantas, ela se abre, ela acorda todas as plantas. E o Senhor pega essa planta e lá em Jeremias capítulo 1, ele dá uma visão a Jeremias. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma planta de amendoeira. Ele fala, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Ele está dizendo, Jeremias, assim como a planta de amendoeira, ela acorda todo o inverno antes de todo mundo, ela está sempre à disposição, ela é rápida, da mesma forma, eu velo pela minha palavra, Jeremias. No candelabro, essas folhas representavam a vigilância de Deus. Quando alguém olhava para o candelabro e via aquelas flores, já lembrava, o Deus de Israel está vigiando nesse lugar. Olhava para o candelabro e falava, ele está aqui.
olhava para o candelabro e falava: o inverno não o impediu de chegar, ele está vigiando toda a terra. Constantemente. Deus está vendo, Deus está junto, Deus está velando pelo seu povo. Por isso que em Apocalipse 1, 2, ele anda no meio dos tabernáculos, dos candelabros, porque ele vela pelo candelabro. A amendoeira também tem outro significado. A amendoeira, no livro de Números, ela brota em uma vara. A vara de Arão. O Senhor fala: Arão, Moisés, pega a vara de todas as tribos. Pega também da tribo de Levi, pega uma vara para Arão. Coloca diante da arca. E a vara que florescer, esse é sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Passou-se dias, a vara de Arão florescida. Com que flor? Flores de amendoeira. Então, a partir dali, a amendoeira começou a representar também o sacerdócio, o ofício sacerdotal, a classe de sacerdote. Então, a amendoeira também falava sobre o sacerdócio. Então, o candelabro representa tanto a vigilância de Deus, quanto o ofício sacerdotal, que ele trazia luz sobre as nações através da tribo de Levi. E é isso que isso nos mostra a respeito desses homens. Ele está dizendo que esses sacerdotes, eles foram levantados para manter a chama acesa. Esses sacerdotes, esses homens, todo dia à tarde, tinham que acender a lâmpada. Tinha que colocar novo óleo. Da mesma forma, no Novo Testamento, a igreja é chamada de reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Nossa missão, manter o fogo aceso. É manter o candelabro no lugar. É manter a chama do Espírito Santo ligada. Por isso que aqui ele fala, as 7 igrejas são os 7 candelabros. O que ele está falando? A minha igreja é o meu sacerdote. A minha igreja exerce o meu sacerdócio. A minha igreja foi incumbida de exercer o meu sacerdócio. Mas nisso é a junção da lâmpada e o óleo que trazia a luz. Para exercer o ofício tinha que ter a lâmpada e o óleo. Para deixar ligado, para trazer luz, que iria iluminar o tabernáculo, para o sacerdote trabalhar. Então o sacerdote, ele ligava a lamparina do candelabro, para representar a presença de Deus, mas também para ele poder trabalhar, para ele poder andar naquele lugar, para ele poder andar no lugar santo e fazer aquilo que tinha que fazer. Agora, o grande problema é que a igreja de Éfeso resolveu que ela podia primeiro trabalhar sem ligar a lamparina. Ela achava que podia continuar trabalhando sem ligar a lamparina, sem mexer no candelabro, sem trazer manutenção para o candelabro. E esse é o grande problema aqui, que o Senhor vai falar. Eles eram perseverantes, eles tinham boa teologia, eles desmascaravam todo falso profeta. Mas o Senhor vira para eles e fala: falta o primeiro amor. Por que o primeiro amor nesse contexto todo? Porque o primeiro amor, ele é o que nos faz ter óleo em reserva. O primeiro amor é o que nos move a ter óleo em reserva. Por quê? Porque nós não queremos que a lamparina se apague. Nós não queremos que ele vá embora. Nós não queremos que o Espírito saia. Então toda hora eu preciso ter reserva. Eu preciso ter reserva. Porque se amanhã eu não tiver, ele vai embora. Então hoje eu preciso ter reserva. Isso é o primeiro amor. Eu amo tanto a presença dele. Eu sou tão desesperado pela presença dele, que hoje eu vou fazer reserva.
Isso nos lembra quem? As 10 virgens. O texto diz 5 insensatas e 5 imprudentes. Mas todo mundo saiu de casa com a lamparina acesa. 5 insensatas e 5 imprudentes. Mas as 10 saíram de casa com a lamparina acesa. As 10. A palavra diz que as prudentes, ao contrário das imprudentes, levavam a lamparina, mas também algumas vasilhas com óleo. As imprudentes não. Chegaram lá, todo mundo com a lamparina acesa, pronta para se encontrar com o noivo. Mas o noivo demora. O noivo não é no nosso tempo. O noivo precisa ser esperado. Todas dormem de cansaço. Quando acordam, o que acontece? 5 apagadas. E 5 tem reserva. Todas chegaram com a lamparina acesa. Mas só 5 levaram reserva para estarem preparadas quando o noivo chegasse. E o grande problema disso é que muitas vezes nós saímos de casa sem querer ter o trabalho de levar vasilha. Eu já estou levando a lamparina aqui, ó, tem azeite na minha lamparina. Ela está acesa. Para que levar vasilha? Para que me dar trabalho? Para que gerar custo? Para que eu ter que carregar mais vasilha se minha lamparina está acesa? O primeiro amor, ele vira para você e fala, e se apagar? O que você vai fazer? O primeiro amor, ele vira para você e fala, leva. Porque você carregar a vasilha daqui até lá, vai te permitir entrar no banquete com ele. Então leva. João, está doendo, leva a vasilha. João, está cansaço, leva a vasilha. João, está muito difícil, continua carregando a vasilha, porque ela é a sua garantia de entrar no reino dos céus. Continua carregando a vasilha. João, estou carregando a minha lamparina, eu estou carregando vasilha, mas está difícil, continua, porque ele vem sem demora, ele vem quando ninguém espera, e você vai ter óleo na sua vasilha. Isso que a falta do primeiro amor faz. A falta do primeiro amor faz a gente não ter óleo em reserva. A falta do primeiro amor faz a gente perder o zelo. Sair de casa só com o óleo que tem na lamparina. Só que o óleo que tem na lamparina é consumido pelo fogo. Uma hora acaba. Não é porque Deus te deu óleo uma vez, acendeu o fogo uma vez, que esse fogo vai queimar para sempre. Precisa carregar a vasilha. E a igreja de Éfeso estava assim. Sem o primeiro amor, eles estavam andando com o tanque na reserva. Eles ainda tinham óleo. Porque o candelabro não foi tirado ainda. Mas estava na reserva. Estava acabando. Estava acabando o óleo. O Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos candelabros, ele vê o nível de óleo da igreja de Éfeso. E fala, Éfeso, volta. Éfeso, lembra. Éfeso, se arrepende. Éfeso, volta a praticar porque o óleo está acabando, Éfeso. Éfeso, volta, se arrepende, percorre o caminho novamente, porque o óleo está acabando, Éfeso. E se o óleo acabar diante da minha presença, eu vou tirar você do lugar. Então volta, agora, antes que acabe. Porque se acabar, eu tiro. E ele fala isso. E aí a gente precisa entender que não existe ofício sacerdotal. Não existe sermos sacerdotes sem nos envolvermos com óleo.
O ofício sacerdotal depende do óleo. Do início ao fim, o sacerdote era envolvido com óleo. O óleo, ele não era matéria-prima do trabalho do sacerdote, porque ele fazia sacrifício, ele fazia oferta, ele abençoava o povo, mas o óleo era o que dava habilitação para ele fazer todas essas coisas. O óleo permitia que ele fizesse. O óleo, ele dava habilitação para ele exercer esse ofício. E aí a gente precisa entender isso. Se o óleo da lamparina acabar, o trabalho no templo para. Se o óleo da lamparina acabar, o trabalho no tabernáculo para. Por quê? Porque para interceder precisa de óleo. Para orar precisa de óleo. Para oferecer incenso precisa de óleo. Para oferecer sacrifício precisa de óleo. Para trazer a oferta precisa de óleo. Para receber a oferta precisa de óleo. Para você andar no templo precisa de óleo. Para você acessar o templo precisa de óleo. Para você enxergar dentro do templo, precisa de óleo para iluminar o seu caminho. Só que o problema é, tem sacerdote dentro do templo vivendo no escuro. Tem sacerdote que está dentro do templo, mas não tem visão. Cessou a visão. E já não tem visão porque está faltando óleo. A lâmpada apagou, não tem mais iluminação, acabou a visão. Mas João, eu sou sacerdote, eu estou dentro do templo, eu tenho cargo, eu tenho isso. Acabou o óleo, está sem visão. Não tem mais visão ali dentro. Ele está dentro da igreja, mas ele não consegue enxergar. Ele está caminhando no mesmo ministério, mas não consegue se alinhar à visão. Ele está caminhando no mesmo ministério, mas não consegue ter a mesma visão. Está faltando o óleo. Mas, meu irmão, nessa noite, nesse retiro 2026, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, nessa noite, eu estou colocando o teu candelabro do lugar, eu estou renovando o teu azeite, mas hoje eu estou te dando visão, hoje eu estou te dando clareza, hoje eu estou te dando visão dentro da minha casa, hoje eu estou te dando visão dentro do meu templo, hoje eu estou te fazendo enxergar aquilo que você não enxergava, porque a lâmpada voltou, a lâmpada voltou. Ele está aqui para te dar o óleo e te dar discernimento também. Está aqui para te dar o óleo e para te dar clareza também. Por isso que a palavra vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque se eu tenho óleo, eu tenho lâmpada. E o mais perigoso é que muito sacerdote cai dentro do templo, porque não tem mais visão. Está andando no escuro. E cai. Sabe por quê? Porque ele não consegue mais perceber as armadilhas. Não consegue mais perceber os ataques do inimigo. Cai. Morre. É ferido. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, dentro do templo, andavam no meio do templo, andavam no meio do santo lugar, faziam os ofícios sacerdotais, mas não tinha visão. Eles achavam que estavam fazendo alguma coisa, mas não conseguiam enxergar o que tinha na sua frente, a ponto do texto falar que o Senhor já queria os matar, e morreram. Mas é interessante que no mesmo texto vai falar que, enquanto eles faziam isso, havia um menino. Havia um garoto que foi dado pela mãe. Havia um garoto que tinha sido doado pela mãe ao templo. Havia um garoto que ele preferia dormir junto à Arca da Aliança.
Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te dando clareza, eu estou te dando visão, e nisso eu também estou te dando livramento de morte. Você não vai morrer por causa do teu ministério, não. Você não vai ficar no meio do caminho por causa do teu ministério, não. Eu te chamei para o ministério, eu te ensino como andar nele, eu te ensino a exercê-lo, eu te ensino a caminhar em cima da minha promessa. Eu não sou Deus que chamo e deixo, eu sou Deus que chamo, frutifico, edifico, o querer é meu e o realizar também é meu. O Senhor está te dizendo isso. Os filhos de Eli totalmente sem óleo dentro do templo. Mas tinha um rapaz. O filho lá daquela que era estéril. Daquela que vem aqui parecia uma bêbada. Tem um garoto lá que está dormindo perto da Arca da Aliança. E o texto vai dizer que ele só crescia em óleo. Só crescia em óleo diante do Senhor. No mesmo texto ele vai dizer, Ofni e Finéias fazia isso, mas Samuel crescia diante do Senhor. Ofni e Finéias estavam fazendo isso, mas Samuel crescia diante do Senhor. O que eu quero dizer para você e para mim, o que o Senhor te chama, Ele não olha para o que você é, nem para o que você tem, mas o quanto de reserva você carrega. Não é status, não é posição, não é idade, mas é o nível da reserva que você tem. O Senhor vai te chamar para algo, Ele vai olhar para a tua reserva. Sabe por quê? Porque Ele não chama alguém para ficar no meio do caminho. Ele chama alguém para começar, concluir totalmente. E para concluir precisa de reserva. Para concluir precisa ter óleo guardado. Para concluir precisa trabalhar e carregar vasilha. Não é idade, não é nível de reserva. Deus não te chamou pela tua história ou por aquilo que você é, mas do quanto de reserva você tinha dele. Samuel é pequeno, mas tem reserva. Ei, Samuel foi deixado aqui, mas tem reserva. Ele é uma criança, mas tem reserva. Ei, ela saiu do meio das drogas, mas agora tem reserva. O filho dela estava nas drogas, mas agora tem reserva. A família estava destruída, agora tem reserva. Estava jogado no lamaçal do pecado, mas agora tem reserva. Vai lá, entrega a obra na mão dele. Vai lá, entrega o ministério na mão dele. Vai lá, entrega o chamado na mão dele. Porque ele tem reserva. Ele tem reserva. É improvável, mas tem reserva. Não tem nome, mas tem reserva. Não tem família, mas tem reserva. Veio do orfanato, mas tem reserva. Estava doente, mas tem reserva. Estava caído, mas tem reserva. Estava desanimado, mas tem reserva. Se rebelou, mas tem reserva. Tem reserva. E o grande problema, a igreja de Éfeso não tinha essa reserva. O candelabro estava prestes a parar. Estava prestes a deixar de acender o fogo. Por isso que Jesus chama ela. Volta. Volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, Éfeso. Eu não quero te tirar da minha presença. Muitas igrejas deixaram de estar na presença do Senhor. Apostataram na fé completamente. Hoje ainda tem o quadro da igreja na frente, mas não tem mais visão, não tem mais propósito, não tem mais chamado. Estão andando no escuro, só caem em armadilha, só caem em dificuldade. Éfeso estava prestes a viver isso. E aí Jesus fala, volta, Éfeso, ao primeiro amor. Volta. Por quê? Porque o primeiro amor, ele não permite que saiamos de casa sem reserva. Essa é a diferença. É a diferença que quando você ia para o culto, você trazia uma reserva. Você saía de casa, você tinha uma reserva.
Você voltava para casa, você guardava a tua reserva. Durante a semana você fazia a tua reserva. Você orava, você buscava, você jejuava, você fazia a sua reserva. Mas nessa noite, se você não tem, eu te convido, volta. Porque do primeiro amor é que nasce o óleo. O primeiro amor, ele gera o óleo. O primeiro amor, ele gera esse óleo de alegria. E nessa noite, meus irmãos, há um óleo de alegria nesse lugar. Quando eu estava orando em casa, a respeito dessa palavra, pedindo ao Senhor que Ele me desse algo, parecia que eu estava aqui. Eu olhava essas paredes todas e escorria algo delas. Eu falei, Senhor, o que é isso? Quando eu chegava mais perto, eu via que era azeite descendo dessas paredes. Tinha azeite de tudo quanto é lado. O azeite descia e enchia aqui embaixo. Nessa noite há um óleo de alegria. Há um óleo de alegria para a tua vida. Há um óleo de alegria para mim e para você. Está sem reservas, Ele tem óleo. Ele tem óleo. Compra dele o óleo, pede a Ele o óleo. E terminando, o texto de João, capítulo 12. Ele fala que Jesus foi ungido em Betânia. E a partir daqui não é tanto a respeito de Éfeso, mas a respeito de uma palavra profética que o Senhor colocou no meu coração para entregar à igreja. O Senhor foi 6 dias antes de ser crucificado. Ele foi na casa de Lázaro. Na casa de Lázaro, sentado à mesa, acontece uma coisa fora do comum. Uma coisa motivada pelo primeiro amor de uma mulher. Primeiro amor de uma mulher que falou, isso aqui vale 300 denários, mas o que é perto dele? Essa mulher chega, ela quebra o vidro, joga na cabeça de Jesus. Ela joga nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Alguns ali vão falar, por que você está fazendo isso? Você podia fazer uma obra ali para os pobres. Vai lá, faça a tua boa obra com isso aí. Jesus fala, para fazer obra, vocês sempre vão ter tempo. Agora, para estar comigo, só agora. Ela escolheu a melhor parte, Maria. E ele fala uma coisa, que eu preciso que você preste atenção nisso. Ele fala assim, ela está preparando o meu corpo para a crucificação. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Esse óleo que ela está derramando, ela está preparando o meu corpo para eu ir para o sepultamento. Ninguém ali entendeu. Mas hoje, através da revelação da palavra, e a palavra que o Espírito pôs no meu coração é, há um óleo preparado, há um óleo reservado para ser derramado sobre o corpo de Cristo nesses últimos dias, antes do Calvário. Nós estamos chegando ao Calvário. Nós estamos chegando ao lugar de morte, ao lugar de perseguição. Nessa última hora, o Senhor reservou um óleo para o corpo dele. O Senhor reservou um óleo para o corpo dele, para preparar um óleo de alegria. Por que óleo de alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá difícil, a gente não vai parar. Está perseguindo, a gente não vai parar. Estamos desanimados, a gente não vai parar. Porque o corpo do Senhor Jesus foi ungido, do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus está derramando autoridade. Deus está te dando autoridade com esse óleo. E Deus está ungindo os teus pés para cumprir o ID do Evangelho. Há esse óleo hoje. Nós, como corpo de Cristo, tem um óleo disponível, que é o óleo da alegria. E esse óleo é uma capacitação sobrenatural para a igreja exercer o sacerdócio, para a igreja orar, para a igreja interceder,
para a igreja oferecer sacrifício, para a igreja oferecer ao Senhor um sacrifício de aroma agradável. O Senhor está chamando a igreja, está falando, retorna ao sacerdócio. Eu estou te dando um óleo que eu vou te capacitar a estar na minha presença, a assistir na minha presença. E esse óleo se chama óleo de alegria, pois o Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito que veio sobre o Senhor Jesus e ungiu com óleo de alegria está nesse lugar. E Ele quer te ungir, Ele quer tocar em você, Ele quer reparar a tua vida, a tua história, o lugar que você caiu, o lugar que você ficou no meio do caminho, Ele quer reparar. Esse óleo é o óleo de alegria, dos pés à cabeça. Para terminar, coloca para mim, digo, Zacarias 4, do 1, verso 1. Esse óleo, ele traz uma revelação muito importante, o texto vai falar isso. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, eu vejo um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. O Senhor está dizendo isso para mim e para você, nesses últimos dias, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, não é por força, não é por poder, mas é pelo óleo de alegria, é pelo óleo de alegria, que está descendo nesse lugar, que está descendo na tua vida, que está restaurando as feridas, o teu ministério, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nós somos o candelabro, e em cima do candelabro há um vaso de azeite, continuamente derramando. O Senhor te trouxe aqui para te tirar da inconstância. O Senhor te trouxe aqui para te tirar dessa vida medíocre de devocional. O Senhor te trouxe aqui para tirar você dessa inutilidade. O Senhor te trouxe aqui para te tirar desse ambiente de comodismo. Porque Ele está te dizendo, se você entrar, sempre vai ter óleo. Se você entrar agora, não vai faltar. Se você entrar agora, não vai deixar. Se você entrar agora, não vai cessar, porque há um vaso de azeite. Fiquemos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Ministério de Louvor, me ajude, por favor. Aleluia. Você tem glória aí, dê glória. Glorifica o nome dEle. Diga que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor da igreja, que Ele é Deus resgatador, diga a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Há um óleo, há um óleo, há um óleo nesse lugar. Em todo tempo, igreja, em todo tempo, igreja, sejam os teus vestidos alvos como a neve, e que nunca falte sobre a tua cabeça um óleo de alegria para te renovar. Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo de alegria para te renovar. Eu sinto que o Senhor está se movendo nesse lugar, e existem pessoas que Ele vai tocar aqui agora,
Durante o louvor ele vai tocando. Vem, louvor, pode começar. Durante o louvor ele vai tocando. Coloca a tua mão em forma de receber. Coloca a tua mão em forma de receber. João, é você que está falando isso? Não. É o Espírito profético operando nessa noite. Coloca a tua mão e ele vai tocar. Ele começa tocando no teu pé. Ele começa tocando nas tuas vestes. Ele começa tirando o óleo velho. E ele está renovando o azeite, renovando a unção, renovando o poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder pra curar. ele está curando. As cadeias Ele está curando. quebrar. Ele está libertando. Agir, Ele está agindo. Uma só palavra, vamos! Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que vamos enfrentarei. Não unção imbatível serei. Não importa o que enfrentarei. Com unção imbatível serei. Não importa o que enfrentarei. Pode vir perseguição, pode vir desânimo. Não importa o que enfrentarei. Com unção imbatível serei. Não importa o que enfrentarei. Com unção imbatível serei. Pode vir traição, pode vir. Com unção eu imbatível serei. A Deus toda a glória. Vamos, louvor, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me. Seu poder levantando agora restaurou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Dê glória ao nome dele. Exalta o nome dele.